tempo é pouco. Estamos no mês de abril, que é um mês praticamente consagrado pelo Deus, pela obra da salvação. É o mês que é o mês de Páscoa. Já passamos o domingo Páscoa, as Semanas Santas, mas apesar disso continua sendo um mês inteiro, um mês santa. E nessa ocasião, eu gostaria também que nós compartilhamos a palavra de Deus, que será muito alinhado na obra da cruz, na obra da salvação, no que Jesus Cristo veio fazer, e por que Jesus Cristo deveria morrer. Eu ensino, mas só vou falar um pouco e passando. Eu quero que você esteja conectados, que preste muitíssima atenção sobre algo que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa noite para poder compartilhar. Mas eu saúdo também todos os irmãos e irmãs que estão aí. A paz do Senhor. Jesus abençoe a todos vocês. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 26. Vou falar sobre por que Jesus Cristo deveria morrer no corpo. Por que Jesus Cristo deveria morrer no corpo. Gênesis 1, 26. Vou ler, depois eu irei explicar o pensamento que o Espírito Santo tem colocado em mim sobre a razão que Jesus Cristo deveria morrer no corpo. Então, Deus determinou, essa é a versão King James, que ela fala da determinação. Por que Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Então, por quê? Para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos e seres viventes que se movem rente ao chão. E estamos no começo de tudo, em Gênesis, né? Nós conhecemos, a maioria já leu isso, e sobre a criação. Deus estava criando o mundo, porque o mundo estava vazio, tudo isso aconteceu depois que o diabo foi expulso. Ele caiu na terra, que causou essa destruição do mundo. E Deus teve que refazer o mundo, fazer uma nova terra. Então, a Bíblia diz, depois de Deus criando tudo, Ele resolveu criar o homem. Por quê? Para que o homem cuidasse de tudo que Ele tinha criado. Então, o papel do homem fosse baseado para cuidar, organizar ou manter com boa forma toda a criação divina. Mas o que eu notei nessa palavra? Deus falando que façamos o homem na nossa imagem, na nossa semelhança, para que ele domine. Então, o homem foi criado pela imagem de Deus e pela sua semelhança. E quando nós falamos da semelhança, quando a gente fala da semelhança, é algo que é igual ao outro. Então, significa que o homem foi criado para ser como Deus. Então, a semelhança no poder, a semelhança na espiritualidade, a semelhança em todas as áreas. Porque o Adão foi a primeira produção de Deus. Significa que o Adão foi
foi muitíssimo espiritual, porque imagina a primeira pessoa que Deus criou e Deus deu nele tudo, né? E toda a espiritualidade. Adão foi um ser humano como se fosse um Deus no corpo humano. Mas, olha, façamos o homem na nossa imagem, ou façamos o homem para que ele seja igual a nós na outra linguagem, para que a fim de que ele domine. Eu quero declarar na vida de uma pessoa nessa noite que você foi criado para dominar, para reinar. A terra é a plataforma que Deus te deu para que você reine. Nós não iremos reinar no céu, não. Deus nos colocou na terra como Deus que nós somos para que nós possamos dominar. Eu declaro que o tempo do seu domínio chegou em nome de Jesus Cristo. Que você domine sobre a terra. A Bíblia diz que Deus deu aos filhos dos homens a terra como se fosse a herança para que nós dominemos, para que nós reinamos. Eu declaro que essa unção, essa graça venha sobre você e que você reina sobre tudo nessa terra. Reina sobre a finança, reina em todas as áreas da tua vida, porque é assim que Deus te criou. Ele te criou para que você reina. Agora, presta atenção. E o Adão foi uma pessoa muito espiritual. Muito espiritual. Deus colocou-lo no jardim de Éden. Deus deu a instrução para ele, dizendo que você tem direito a comer todas as frutas que está no jardim, mais ou menos, ou a fruta que está no meio do jardim. No meio do jardim. Agora, o diabo veio porque o grande medo do diabo fosse ver o homem viver na plena espiritualidade. Porque o homem foi espiritual, ele foi a semelhança de Deus. Então, o homem foi espiritual. E por isso ele estava nu, mas não poderia enxergar que ele estava nu. Normalmente. Eles não poderiam enxergar isso, que ele estava nu. Isso foi a dimensão da espiritualidade. Quando alguém está operando na espiritualidade, e a espiritualidade leva a pessoa a não ver o que é físico. Você não consegue enxergar as dificuldades do mundo. Você não consegue enxergar o que atrai o corpo. É por isso o homem na Bíblia, no nome de Estevão, um dia foi captivo e lapidado, mas em vez dele sentir o dor das pedras, a Bíblia diz que ele via Deus sentado no trono. Ele falava, eu estou vendo Deus sentado no trono, porque Estevão estava no espírito, e quando alguém está no espírito não sente o dor do mundo, não sente o dor da carne, porque ele está no espírito. Então o Adão estava no espírito, ele não poderia nem enxergar que ele estava nu, e isso incomodava bastante o diabo. E por isso o diabo chegou. O objetivo do diabo, seduzir o homem, fosse tirar o homem no nível espiritual para levar ele a viver na carne. Isso, porque o jardim de Éden simplesmente era o lugar espiritual. Porque não existe um lugar na terra, nenhum lugar na terra que alguém pode viajar e encontrar o jardim de Éden. Não. O jardim de Éden representava simplesmente a presença de Deus. Um lugar espiritual. Agora, Adão, Deus vos proibiu comer essa fruta porque ele sabe
vai se tornar E caramba, show. como ele. O objetivo do diabo era tirar o homem que fosse o homem espiritual para o homem voltar a viver como homem carnal. Alguém está entendendo? Muito bem. Será que alguém está entendendo isso? Muito bem. É por isso no dia, quando depois que eles comeram as frutas, eles começaram a ver coisas carnal, que eles não enxergavam antes. Porque eles saíram na dimensão espiritual para operar na dimensão carnal. Isso. Porque o diabo sabe que alguém, ele consegue manipular e vencer alguém somente se alguém deixar de viver como uma pessoa espiritual. Amém. Porque quando alguém vive na dimensão espiritual, ele vence a luta com o diabo. Mas se o diabo conseguisse levar alguém a viver na carne, essa pessoa nunca mais terá o poder de vencer o diabo. E por isso ele deveria seduzir o homem, tirar ele na dimensão espiritual, para ele voltar a viver na carne. E por isso Jesus Cristo deveria morrer. O Adão morreu espiritualmente para viver na carne, mas Jesus Cristo morreu fisicamente para viver no espírito. Ele foi o segundo Adão e o último Adão. Ele veio, e por isso, logo que ele entrou no ministério, depois, a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 4, se você vai lá ler, a Bíblia diz que Jesus Cristo, depois que ele saiu de 40 dias, né, de jejum e de oração, o diabo veio. Esse mesmo espírito que veio no jardim de Éden foi também seguir Jesus Cristo lá. O Satanás falando para ele, mostrando para ele as coisas do mundo. Porque o objetivo do diabo era levar Cristo também a viver na carne. Ele queria tirar Cristo da dimensão espiritual para a dimensão carnal. Porque ele sabia que eu consigo somente acabar com a missão de alguém, dominar sobre alguém, se essa pessoa deixar de viver como uma pessoa espiritual. Se essa pessoa sai na dimensão espiritual para a dimensão carnal. Ele veio mostrando a Jesus Cristo o mundo, mostrando a Jesus Cristo o bem material. Ele sabia que se eu conseguir convencer Cristo, seduzir Cristo, ele vai perder a ser espiritual e vai viver na dimensão carnal e não vai conseguir mais realizar a sua missão. Eu terei agora o poder sobre ele. Jesus Cristo venceu essa luta. Jesus Cristo deveria morrer na carne para viver no espírito, porque Adão morreu espiritualmente para viver na carne. Eu quero dizer a uma pessoa nessa noite que ninguém consegue vencer a luta com o diabo se essa pessoa vive como uma pessoa carnal. A Bíblia diz que aqueles que andam segundo a carne nunca serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que vivem não somente a carne, mas é aquele que vive segundo o Espírito. Segundo o Espírito. É por isso Cristo sabia isso. Ele diz no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, eu vos dei o poder. O poder agora de dominar. Porque o Adão, ele foi a semelhança de Deus. Se realmente ele foi a semelhança de Deus, isso significa que ele tinha também o poder sobre o diabo. Se ele foi
Como a Bíblia diz que ele foi a semelhança de Deus, significa que ele tinha também o poder sobre o diabo. Mas esse poder que ele não executou sobre o diabo, a partir daquele dia que o pecado chegou, o diabo começou agora a ter o controle e a autoridade sobre o ser humano. E Jesus Cristo, quando veio, ele diz: eu vou devolver esse poder. Ele diz que eu agora vos conferi o poder, não somente sobre o peixe, não somente sobre a terra, não somente sobre animais, mas agora eu vos dei o poder também sobre o diabo. Você vai reinar também sobre o diabo. Eu quero conscientizar uma pessoa que o poder que você foi adquirido em Cristo é para exercer isso sobre o diabo, sobre o Satanás, sobre todo o poder dos inimigos. E se o diabo conseguiu derrubar o Adão, você recebeu o poder de Cristo para vencer o diabo, o Satanás, o serpente. Eu declaro para você que todo o poder que dominava sobre você antes, e você já foi capacitado para poder vencer e dominar sobre isso. Isso não terá mais o poder sobre você. Tudo que controlava você, tudo que tinha poder sobre você, Cristo já te deu o poder para poder vencê-lo. E que esse poder seja ativado em você em nome de Jesus Cristo. Eu tô falando alguém que nasceu numa família que o diabo que tem controlado essas famílias, que nasceu numa família que tem laço de maledição, laço de pobreza e todo tipo de laço que reina, que controlava a tua família. Eu quero conscientizar você que Cristo já te deu poder sobre isso e você nasceu e foi destinado para vencer qualquer luta. Se Cristo vencer, você também vai vencer. Eu estou decretando isso, eu estou declarando isso sobre você em nome poderoso de Cristo Jesus Cristo. Recebe essa graça, recebe esse poder em nome de Jesus Cristo. E quando nós estamos no mês de abril, que é o mês de Páscoa, nós devemos saber que nós, sendo os filhos de Deus que somos, os cristãos que somos, nós somos chamados a viver como pessoa espiritual e não como pessoa carnal. E se você quer vencer a luta dos diabos, Deus está te chamando para viver na dimensão espiritual. Porque o diabo somente vai te vencer, o diabo terá o poder sobre você somente se você viver na carne. E você foi criado na imagem e na semelhança de Deus. O João falando que, na realidade, o homem é espírito. O homem é espírito. É espírito que habita na carne, no corpo. O corpo é apenas o envelope em qual o espírito habita. Na verdade, você nunca foi o corpo, mas você foi. Você é espírito que habita dentro do corpo. Essa é a dimensão que Deus te criou. Essa é a dimensão que Deus te chama. E o diabo quer te levar a viver na dimensão carnal. Mas você não é carne. Você é espírito. E o homem deixou de ser Deus, de viver de ser Deus no jardim de Éden, no dia que ele sair na dimensão espiritual para a dimensão carnal, para viver no corpo. Daí, em vez dele enxergar coisas espiritual, ele começou a enxergar coisas físicas. Tornou. Deus perguntou para ele: mas como é que vocês perceberam que são nu? Na outra linguagem, Deus perguntaram para ele: como é que vocês deixaram de viver na dimensão espiritual para começar a viver na dimensão carnal? Como é isso? Eu estou orando para você em nome de Jesus Cristo. Que você cresce no Espírito.
E Deus te criou para viver no Espírito, não para viver na carne. A tua destinação é Espírito. E a sua originalidade é Espírito, não é a carne. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que você cresce no Espírito e começa a viver no Espírito. Quando você vive no Espírito, o diabo não tem mais o controle sobre você. Quando você vive no Espírito, o pecado não terá mais poder sobre você. Quando você vive no Espírito, você se torna uma pessoa, oh my God, eu estou falando com uma pessoa nessa noite, e Deus está te chamando para quero terminar já, mas Deus está chamando, Deus me mandou conscientizar uma pessoa nessa noite. Ele me chamou ele me mandou para conscientizar uma pessoa nessa noite, que ele está te chamando para voltar a viver na dimensão de Éden, aonde ele colocou o homem antes do diabo entrar, e seduzir o homem e levar o homem a viver na carne. Não, Deus te criou para ser Espírito. E por Jesus Cristo diz ao diabo: não, você não vai me seduzir nunca. Você quer me mostrar as coisas desse mundo para eu deixar de ser Deus? Para deixar de ser Espírito? Não. Você não me terá, não vai me conseguir, porque eu sou Espírito. Presta atenção. Quero acabar. O diabo é muito esperto. Ele quer tirar os seus olhos nas coisas espirituais para as coisas carnais, para ele levar você a se tornar uma pessoa carnal ordinária. Mas o diabo sabe também que quando alguém vive na espiritualidade, olha, quando Adão vivia plenamente na espiritualidade, ele tinha poder sobre tudo, porque ele poderia, ele não faltava nada, ele tinha o poder sobre a terra. Tudo que ele desejava estava debaixo do seu poder, porque quando a espiritualidade que controla todas as coisas, quando você vive na dimensão espiritual, você não corre atrás das coisas materiais, mas as coisas materiais que vai correr atrás de você. As coisas materiais, as coisas do mundo vai se submeter a você, porque você vive na dimensão espiritual. Quando você vive na dimensão espiritual, você vive como Deus, ordenando as coisas. Você agora não se submete às coisas do mundo, mas as coisas do mundo vai começar a submeter a você. Mas quando você deixa de viver como Deus, sai na dimensão espiritual, agora você vai viver como se o mundo e as coisas que estão nesse mundo vai começar a te direcionar. Você vai se tornar escravo das coisas desse mundo. Mas Deus não te chamou para ser escravo das coisas desse mundo, mas para você ordenar ser o Deus das coisas desse mundo. Quando você pensar ter algo, já algo vai vir atrás de você. Quando você vai ordenar algo, algo já vai te seguir. Porque o Espírito que comanda, que governa o mundo, isso é a dimensão que Deus nos colocou antes de tudo. Ele não nos colocou na terra para que nós nos submetemos nas coisas desse mundo. Não. Ele colocou todas as coisas do mundo à nossa disposição. E nós vivemos como Deus, nós vivemos na espiritualidade, nós somos pessoas espirituais e as coisas desse mundo vão nos obedecer. Esse é a dimensão que Deus está te chamando de volta. Eu estou decretando isso em nome de Jesus Cristo. O tempo chegou, os cristãos vão deixar de viver correndo atrás
das bênçãos desse mundo, mas as bênçãos vão correr atrás de você. A Bíblia diz que eu vou ordenar a bênção para te seguir. Essa é a outra dimensão espiritual. Quando você vive na espiritualidade, Deus agora começa a ordenar nas bênçãos para te seguir. E você não vai forçar a nada, as bênçãos vão te seguir. Você não vai forçar em nada, o dinheiro vai te seguir. E tudo que você deseja, eu decreto essa dimensão em você, em nome de Jesus Cristo. E você entra nessa dimensão. Que essa dimensão seja ativada para você em nome de Jesus Cristo. Eu declaro isso, eu decreto isso em nome poderoso de Cristo Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você, que você não esqueça, que nunca esqueça que Jesus Cristo morreu na carne para viver no Espírito. E Adão morreu no Espírito para viver na carne. Mas Jesus Cristo morreu na carne para viver no Espírito. E aquele que vive no Espírito vive eternamente. Mas aquele que vive na carne, depois da morte, morre para sempre. E Jesus Cristo está sentado ao lado direito do Pai, intercedendo por nós. Sabe por quê? Porque ele morreu fisicamente e viveu no Espírito. Deus está te chamando para viver no Espírito, porque quando você viver no Espírito, você vive eternamente. Quando você vive no Espírito, o diabo não vai ter poder sobre você, nem o domínio sobre você. Mas ele vai te levar para viver na carne, para ele pisar sobre você, dominar sobre você. Mas você é uma pessoa espiritual. Deus te criou na sua semelhança. Oh, my God. My God, my God. Eu quero que alguém coloque a mão sobre a sua cabeça. Coloque a sua mão direta na sua cabeça. Rabaseketechu. Mande, você vai declarar em nome de Jesus Cristo. Você vai declarar falando que em nome de Jesus Cristo, e que o meu espírito toma ascendência sobre o meu corpo, sobre a minha carne. Você vai declarar falando que eu não sou uma pessoa carnal, mas eu sou um espírito que habita dentro da carne. Você vai falar que eu ordeno, eu estou proibindo. Você, carne, não vai poder me seduzir, porque eu sou espírito. Você vai declarar agora em nome de Jesus Cristo, como Deus que você é, que todas as coisas se submetem em você.